do número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária. Discussão e aprovação da sessão anterior. Aprovada sem emendas. Expediente. Nenhuma, excelência. Vamos dar início ao jurisdicional. Desembargador Vivaldo III. Mandar segurança com liminar 2016-16336, impetrante Igor Christensen Santos Dutra, pesado comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Desembargador Mezendé de impedido não está presente. Está em mesa, excelência. Aqui a matéria já conhecida. Eu vou ler a ementa e algum esclarecimento posso prestá-lo depois. Constitucional administrativo, mandado de segurança, policial militar, soldado. Pretensão de promoção ex officio ao posto de cabo PM, com base na lei complementar número 515, prejudicial de decadência suscitada pelo ente estatal, rejeição. Pretensa correção de ato omissivo da administração pública, relação de trato sucessivo que se renova continuamente. Mérito, ausência de inclusão do impetrante no quadro de acesso para a promoção pretendida, interpretação conforme a Constituição Federal, conferida ao parágrafo 2º do artigo 29 da Lei Complementar Estadual 515/2014, sem redução de texto, fixando que a abrangência desta norma não atinge o direito adquirido à promoção dos praças militares que tenham preenchido os requisitos necessários sob a égide do Decreto Estadual 7.070/77, alterado pelo Decreto Estadual 22.244/2011. A ausência de preenchimento, no caso concreto, de todos os requisitos exigidos para a promoção pretendida, quando da entrada em vigor da nova lei, impetrante que responde a processo criminal pela suposta prática de homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º e 4 do Código Penal. A ação que já se encontra na fase de alegações finais, impedimento previsto na norma de regência, inteligência do artigo 15.1 do Decreto 7.070, como também do artigo 13.5 da Lei Complementar 515, a ausência de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, direito líquido e certo não evidenciado, precedentes jurisprudenciais desta Egregia Corte, denegação da segurança. Então, eu estou denegando a segurança porque ele responde a um processo, há uma prejudicial de decadência do direito à impetração suscitada pelo ente estatal, que eu estou rejeitando, e no mérito, como já disse, em consonância com o parecer da Procuradoria, eu estou denegando a ordem. Eu peço vista dos autos. Aguardo um voto visto. Vista do desembargador Saraiva Sobrinho. Eu vou aguardar, mas não, eu queria me manifestar a respeito, porque esse é daqueles processos que cada caso, realmente a gente tem segundo de observar. Segundo o desembargador Cláudio Santos, cada caso é um caso. Mandar Santos com liminar 2016, 19.20.23.6, Petrante Odinildo Dantas da Costa, impetrado secretário de Administração do Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte. Desembargador Vigílio Macedo. Senhor presidente, trata-se de progressão concedida administrativamente pelo impetrante, no caso, o Odinildo Dantas da Costa, em face do secretário de Administração de Recursos Humanos, e este pleito do mandado de segurança estão somente para o recebimento do soldo equivalente. Eu estou concedendo a segurança. Sem divergentes, vários precedentes, a unanimidade, teve voto do relator. Acordo acompanha a excelência. Lei de aprovado. Alguém tem algum processo Eu tenho igual? 6. O número sexto? 6, sim. Subsídio. Plantação. Sexto, Sim. é o mandado de segurança com liminar 2017, 997, Petrante Francisco Gerando Andrade Sobrinho, secretário de Administração e Recursos Humanos. Concedendo a segurança. A mesma votação, a mesma proclamação. A unanimidade teve voto do relator. Agora nós vamos ao quinto. Mandado de segurança não está em mesa. Fez quem depende de pauta. Desembargador Saraiva Sobrinho, você não tem um conflito? Tenho, senhor presidente. Em mesmo A palavra vai conflito, identificar e julgar, excelência. conflito negativo, senhor presidente, de competência, onde é suscitante o juiz da segunda vara da infância e juventude da comarca de Natal e suscitado o juízo do segundo juizado especial da Fazenda Pública. Senhor presidente, a matéria é bem simples. Eu estou entendendo aqui que a competência cabe ao juiz suscitado, que é exatamente da Fazenda Pública, em razão deste menor não se encontrar em situação de risco. Ele é menor impúber, devidamente assistido pela genitora, não é?
e que não têm vulnerabilidade. É uma questão de pensão, e eu acho que essa matéria refoge ao juizado especial, se não à Fazenda Pública. Resumidamente, é o voto. Não temos precedente da Corte, temos de outros estados, né? E eu vinculei isso aqui. É como voto. Há alguma divergência, alguma manifestação? Há unanimidade no termo de voto do relator. Desembargador Gils, você tem um desaforamento. Exatamente. É o pedido de desaforamento número 2016-010-732, dígito 7, da comarca de Porto Alegre. Requerente, Odienelson Pereira de Freitas. Advogado, doutora Roberta Ferreira de Castro, OAB, Ceará. Está disponibilizado o meu voto e tem a seguinte ementa: processual penal, pedido de desaforamento, formulado pela defesa do réu. Crime de duplo homicídio, supostamente praticado por policial militar. Alegada dúvida quanto à imparcialidade do conselho de sentença e no que pertine à segurança pessoal do réu. Temor concreto: vítimas, parentes da prefeita da cidade e cidades circunvizinhas. Decretação de luta oficial, vítimas que não eram autoridades ou prestadores de relevante serviço social, parentes com influência política na região e comarcas vizinhas, crimes com grande repercussão social, notícias de ameaças ao acusado veiculadas nas redes sociais, risco concreto da existência de imparcialidade dos jurados, imperiosa necessidade de desaforamento para a comarca mais distante, informações e fatos corroborados pelo magistrado atuante na vara única, pronunciamento favorável ao deslocamento, admissibilidade, inteligência do artigo 427 do Código de Processo Penal, deslocamento do julgamento para a cidade de Mossoró, deferimento do pedido em consonância com o Ministério Público. Há alguma divergência, algum destaque? A unanimidade teve voto do relator. O acordo acompanha essa coisa. Lei de aprovado. Desembargador Cornélio Alves, você ainda tem um conflito, excelência? Sim. Uma palavra o conflito para... negativo de competência 2016-0195-21, dígito 2, origem vara única da comarca de Extremóis, que é o juiz suscitante, e o suscitado é o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Eu vou ler emenda, qualquer explicação darei. Direito processual penal, conflito negativo de competência, imputação de delito de roubo de veículos automotor na comarca de Extremóis, tráfico de entorpecente, associação para o tráfico, organização criminosa e porte ilegal de arma praticados 5 dias após na comarca de Natal. Ausência de alinhamento entre as condutas criminosas que se mostram autônomas e sem relação de dependência probatória ao elemento que justifica a conexão. Inaplicabilidade do artigo 76 do Código de Processo Penal, competência do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal para processar o inquérito 18207/2014. Conhecimento e procedência do conflito, nos termos do voto do procurador. Pois, excelência. Vossa Excelência está julgando como... Da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal, não é? É um inquérito policial. De Natal. Eu peço vênia, eu estive analisando esse voto. Vossa Excelência disponibilizou o voto, não foi? Disponibilizei, sim. E eu tenho aqui, eu trouxe uma anotação, Excelência. Trouxe, inclusive, já um voto vista já para a reflexão. E eu digo o seguinte: trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o juiz da Vara Única da Comarca de Extremóis e o juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal, para analisar o inquérito policial tal, oriundo da DEPROVE, instaurado para apurar a prática dos crimes de roubo qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma e organização criminosa, imputado aos acusados Raimundo Alves da Silva, Marcelo Johnny Viana Bastos, Danila e outros. Como afirmado pelo doutor relator, o referido inquérito policial foi instaurado perante a comarca de Natal, ante a prisão dos acusados em flagrante delito, tendo sido os mesmos presos em razão de terem sido encontrados com uma determinada quantidade de drogas, diversos celulares, um revólver, etc., etc. Por tais motivos, o magistrado da 7ª Vara Criminal de Natal declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos à comarca de Extremóis, tendo este, por sua vez, suscitado o presente conflito por igualmente não se considerar competente para apreciação do referido inquérito, não vislumbrando qualquer hipótese prevista no artigo 76 do Código de Processo Penal. Em seu voto, o doutor relator Cornélio Alves entendeu que possui razão o juiz suscitante, firmando a competência da 7ª Vara Criminal de Natal para processar o inquérito referido, por entender que o artigo 76 não se aplica quando as práticas delituosas ocorreram num intervalo de 5 dias
entre o roubo do veículo e as demais condutas de tráfico, etc., etc. Examinando o caso, peço vênia ao doutor relator para dele divergir em relação à interpretação conferida às hipóteses de conexão no processo penal, especificamente a prevista no artigo 76, inciso 1 do Código de Processo Penal, o qual é claro ao dispor o seguinte, que me exime de ler. Veja-se que a hipótese trata da conexão intersubjetiva no processo penal, que pode ocorrer tanto por simultaneidade, quando duas ou mais infrações houverem sido cometidas ao mesmo tempo por diversas pessoas reunidas, por concurso, que é precisamente a hipótese dos autos, quando duas ou mais infrações houverem sido cometidas por várias pessoas em concurso, ainda que em local e tempo diferentes, e por reciprocidade, quando duas ou mais infrações houverem sido cometidas por diversas pessoas, umas contra as outras. A referida regra de competência nasce da necessidade de atenção não apenas à economia processual, mas à própria necessidade de reunião da produção probatória, com a consequente reunião dos argumentos que podem ser aproveitados em relação aos demais crimes praticados em concurso pelos mesmos agentes. Tal norma pretende ainda salvaguardar a própria efetividade jurisdicional, com a garantia de decisões harmônicas ante a relação íntima do envolvimento criminoso dos acusados e dos próprios supostos crimes perpetrados, que guardam óbvia relação entre si, como a organização criminosa e o roubo de veículo, este encontrado juntamente com a quantidade de drogas e demais provas atinentes aos crimes imputados. Não vislumbro desta forma, com a devida vênia, como poderia se aplicar o paradigma invocado pelo doutor relator, no que se refere à independência de crimes de dano ao patrimônio público e receptação, quando os crimes a serem processados no referido inquérito policial, objeto do presente conflito, têm evidente relação com o crime perpetrado na comarca de Extremóis. Entendo assim que não é o caso de independência e autonomia dos supostos crimes perpetrados, não sendo possível a mera aplicação da regra geral prevista no artigo 70 do CPSP, na medida em que está manifesta a evidência de conexão intersubjetiva, artigo 76, inciso 1º do Código de Processo Penal, a autorizar a modificação da competência para o juízo da Vara Única da Comarca de Extremóis para processar o inquérito policial 18207/2014. Ante o exposto, com a devida vênia, devido do relator no que se refere à caracterização da hipótese prevista no artigo 76, inciso 1º do CPP, para afirmar a competência do juiz da Vara Única da Comarca de Extremóis como competente para processar o inquérito policial 18207/2014 de prova. É como voto, excelência, com a vênia do doutor relator. Pois não, excelência. Eu quero só justificar. 5 elementos, eles roubaram o carro lá em Nízia Floresta, em Extremóis, e vieram para Natal. Um grupo de 5 pessoas, 5 dias depois desse fato lá em Extremóis, eles foram presos aqui. Houve uma denúncia e eles foram presos. Aí encontraram com ele drogas, armas, e eles foram presos por esse fato. Aí descobriram que o carro tinha sido roubado, né? Não há notícia nem de que haja inquérito lá em Extremóis. E eles foram presos em flagrante por esses crimes que praticaram aqui, né? E por isso é que eu digo que não há conexão dos fatos que aconteceram aqui com o de lá, né? Ele não tinha mandado de prisão de lá, nem estava procurando ele aqui por furto de carro, não, ou roubo de carro. Eles foram presos com porte de arma, drogas e outros crimes, né? Associação criminosa e mais alguma coisa. Não tinha nada a ver com o processo lá de descobriram nessa hora que foram analisar o carro e viram que o carro, né, não tinha procedência legal. Por isso que eu acho que não tem conexão nenhuma, mas também tanto faz se quiserem remeter para lá. Eu acho que aqui ele será bem melhor conduzido e não há conexão dos crimes daqui com o de lá. Na oportunidade aí de oferecer a denúncia, o Ministério Público pode analisar, oferecer denúncia aqui e outro lá em Extremóis. Eu acho que isso é muito mais prático do que remeter lá para Extremóis. Embargadora Judite Nunes, Vossa Excelência. Excelência, eu vou pedir vista desse processo, viu? Com vista... Com vista... Aguardo o voto visto. Embargador Cornélio, oitavo está em mesa, Excelência. Qual? O oitavo está em mesa. O oitavo está sim. O termo de circunstanciado de ocorrência 2016, 73813,
Autor, Ministério Público, réu Haroldo Ferreira de Moraes. Relator, desembargador Glauber Rego. Após o voto do relator, instância como parecer do Ministério Público, rejeitando a denúncia, pediu vídeo dos antecipadamente do desembargador Cornélio Alves. É um tempo circunstanciado contra um prefeito municipal, que tem prerrogativa de foro aqui no tribunal, e o Ministério Público está denunciando o prefeito por lesões corporais leves e ameaça. O voto do relator foi para não receber a denúncia, mas como trata-se de processo regulado pela Lei 9.099, antes do oferecimento da denúncia, nesse caso específico, que trata de crime que precisa de uma representação, né? Conciliação pública condicionada à representação, teria que ser designada uma audiência preliminar, audiência de conciliação, para que fosse possível a composição, envolvendo as duas partes, né? As duas partes nessa confusão. Foi uma briga aí, com lesões corporais. Se for seguir o rito da lei mesmo, teria que marcar essa audiência de conciliação, audiência para tentar a composição civil entre as partes, né? O relator alega não porque houve ele teria se retratado em cartório, mas a lei fala em audiência, teria que ser em audiência, e se não houver, o Ministério Público também colocou um empecilho que ele já tinha feito uma transação anterior, e se impediria uma nova transação, mas ainda não está na fase de transação. Primeiro tem a composição, se não houver a composição, aí passaria para outra fase, que seria a transação. Se ele não pode ter a transação, né, porque ele já tem uma anterior, dos 5 anos, aí sim viria para o oferecimento da denúncia. Eu acho que não se deve ultrapassar essa fase aí da conciliação, e o meu voto está com o sentido de que o relator faça essa audiência, então remetam a carta aí para o interior, carta para o juiz lá de origem, para que ele faça essa audiência lá. Meu voto é nesse sentido, da designação de audiência de conciliação nos termos da Lei 9.099. Desembargador Glauber. Senhor presidente, só para esclarecer, a ação penal originária ela tem um rito próprio definido, e onde não tem previsão dessa audiência prévia. E, trazida a resposta, o processo foi pautado para se receber ou não a denúncia. E, como disse naquela oportunidade, com o processo já pautado, veio uma petição do denunciado, trazendo junto uma escritura firmada em cartório, com firma reconhecida, onde ele expressamente se retratava daquilo que havia dado ensejo à ação penal. E aí eu trouxe aqui, como questão de ordem, para que o Ministério Público se manifestasse, sem retirar de pauta. O Ministério Público trouxe a opinião aos autos, contrário ao que disse, ao que pedia o denunciado, e eu, no meu voto, trouxe aqui no sentido da extinção da punibilidade e aí a rejeição da denúncia, por conta de sendo a ação condicionada à representação, não, e tendo ele, o ofendido, se retratado, não ser o caso de dar sequência. O desembargador Cornélio, ele traz o voto vista, e aí fazendo referência à Lei 9.099, que, de fato, se observada desde o início, teria a necessidade de uma audiência de composição, né, do ofendido com o ofensor, não sendo ela
não tendo sucesso nela, uma de transação já com o Ministério Público. E aí defende ele que o processo seja retomado para seguir a Lei 9.099. Eu estou aqui fazendo uso subsidiariamente daquele instituto lá, mas não com a formalidade de fazer audiência, até porque eu não vejo razão de fazê-lo agora, já que tem uma renúncia expressa, uma retratação expressa, firmada em cartório, reconhecida firme, do ofendido, dizendo que não tem, se retratando. Então, pedindo vênia aqui ao desembargador Cornélio, eu não vejo razão para fazê-lo. E mantenho o meu voto, senhor presidente. Em resumo, não sei se fui claro. Desembargador Gilson Barbosa. Relator. Desembargador Mauri Moura. Eu peço visto. Visto, desembargador Mauri Moura. O senhor está aguardando o voto dele? Desembargadora Mauri Moura, mais infringente de nulidade 2016, 16886, desembargante Francisco Gregório dos Santos, em pagar a Justiça Pública. Relator, desembargador Judite. Pedido de sustentação oral, excelência. Está disponibilizado e, como de praxe nesta corte, eu penso que poderia ser dispensada a sua leitura e, desde já, conceder a palavra ao nobre advogado para que possa fazer a sua sustentação oral. Senhor presidente, excelentíssimo senhor relator desses embargos infringentes, doutor Glauber Rego, relator da apelação e voto vencido, demais desembargadores que integram o pleno deste tribunal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça. Eu venho de Jardim do Seridó, trazendo na mente e no coração esperança e razão. Acompanho o caso que Vossas Excelências têm para julgar nesse instante, desde o seu princípio, desde o seu início. Conheço o acusado e a vítima. E posso dizer que Vossas Excelências têm para decidir a vida de um homem que em novembro próximo fará 74 anos de vida. E em suas mais de 7 décadas de vida, ele não tem uma só mancha em sua história. Ele sequer foi às portas de uma delegacia em toda a sua história, com exceção desse fato infeliz do qual é acusado. Eu digo no meu sentir, embora ainda não tenha feito 40 anos, que se a decisão que nós embargamos for mantida e não houver uma reforma, nós teremos um homem morto. Ele foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime hediondo de estupro de vulnerável, por ter, a defesa não concorda e não reconhece isso, esse fato, a sua prática, mas por ter apalpado o seio de uma menina. Ele terá um decreto de morte, porque eu não acredito que, cumprindo 40% da pena, que seria os 2/5 de uma pena de 9 anos e 4 meses, ele saia do presídio Pepe vivo. Esse fato se deu em Jardim do Seridó. E ele e a família tiveram tanto desgosto que ele foi morar em Parelhas. Ele hoje reside em Parelhas. Mas ele não foi por causa de repercussão negativa, porque as pessoas da cidade estariam chateando, soltando piada, ou contrário a ele. Ele foi embora com desgosto, porque viveu toda a sua vida em Jardim do Seridó e acontece já no final de sua vida uma acusação infeliz e mentirosa dessa natureza. Mas se ele for levado apenas com a passagem de ida para o cemitério dos vivos, que é um presídio, porque quem vai para um presídio hoje, eu falo isso porque eu faço júri, participo diuturnamente
da vida criminal. Se ele for levado para um presídio, e muito mais o PEP, que é onde se coloca, a SEJU, que coloca as pessoas que são condenadas de crimes sexuais aqui no nosso estado, ele vai só com a passagem de ida. E já no fim da vida, ninguém sabe se volta vivo mais. A defesa irresignada, desde o princípio, relata a vida e a história desse homem, que criou 7 mulheres, filha da esposa. Quando ele foi morar com a já hoje senhora, vivem só os dois juntos em Parelhas, ela tinha 7 filhas, ele separado, ela separada, ele criou as 7 filhas, e quando ele foi acusado desse crime, o meu escritório foi invadido, lá em Jardim do Seridó, pelas 7 filhas e netas, dizendo que queriam ir dizer ao delegado, a juiz, o promotor, que elas, embora não sendo filhas biológicas dele, foram criadas por ele, e ele, em toda a sua vida e em toda a sua história, as tratou com carinho, com cuidado, com zelo. Nós estamos falando de uma pessoa de bem, cujo fato do qual foi acusado e condenado, não existe uma só testemunha que possa robustecer a terrível acusação que lhe chegou nos ombros e na mente no fim de sua vida. A condenação que Vossas Excelências podem observar se baseia especificamente na palavra da vítima, do qual é muito difícil se defender da palavra da vítima. Sim, sobretudo com as novelas do que se tem passado, sobretudo dos WhatsApp, do que temos visto, eu estou falando de modernidade. E o entendimento, quem sou eu, um matuto, e além do mais, do interior, ousar e ter a audácia de dizer que discorda desse entendimento baseado em condenação apenas e tão somente em palavra da vítima. Porque estaríamos todos nós desprotegidos, não só o Chico baixinho, lá de Jardim do Seridó. Enfim, ele foi condenado na primeira instância, nós apelamos a este tribunal. O relator, Dr. Glauber Rego, durante a sessão de julgamento lá na Câmara Criminal, chegou a levar o processo à Câmara, chegou, inclusive, a proferir o seu voto, depois pediu suspensão do julgamento, após até, inclusive, um voto vista da desembargadora Zeneide, e na sessão seguinte chegou a apresentar com a reforma, eu repito, aqui, de acordo com o artigo 609, parágrafo único do CPP, nós podemos apenas e tão somente nos ater à divergência parcial, que, nesse caso, a divergência parcial seria a absolvição do segundo crime de estupro. Ele foi condenado por crime de estupro de vulnerável, o fato confirmado pelo relator, e, em continuidade deletiva, ele a absolveu do segundo crime, apontando especificamente, agora eu vou pedir licença para ler um trecho do voto do desembargador Glauber Rego, quando ele diz: pois bem, depois de analisar o conjunto probatório por diversas vezes, verifico que a pretensão de absolvição merece ser acolhida parcialmente, pois somente restou comprovado um único delito, não existindo acervo probatório suficiente para manter a condenação concernente ao segundo crime de estupro, de modo que, em relação a este, deve prevalecer a máxima do indúbio pro réu. Ele foi condenado, lá na primeira instância, por estupro de vulnerável em continuidade delitiva. O desembargador relator o absolveu do segundo crime. A prescrição foi reconhecida com relação a um delito de ameaça e manteve a condenação em 8 anos de reclusão no regime semiaberto a iniciar o cumprimento da pena. A desembargadora que pediu vista, do qual nós embargamos, manteve a decisão de primeiro grau, no qual foi acompanhada pelo seu colega membro. Nós nos irresignamos e apresentamos esses embargos infringentes, sobretudo porque sobre os nossos ombros traz a responsabilidade de
trabalhar não só na defesa de alguém que desde o princípio alega a sua inocência, mas também por saber que isso aqui tem o poder e o condão de decidir a vida dele. Simplesmente e não somente pelo fato de quem vai para a cadeia vai só com a passagem de ida hoje em dia. Eu não falo só pelos suicídios forçados que nós lemos na imprensa. Eu falo de um homem que em novembro próximo vai fazer 74 anos e não o suportaria. E aí? Se condenar alguém a uma pena tão forte, do qual, inclusive, nós discordamos, não só a prática do fato, a existência do fato, mas até mesmo a aplicação do tipo penal ao fato, se é que ele existiu. Estupro, porque apalpou o seio, porque teria, numa outra oportunidade, apalpado a parte de baixo. Isso é justiça? Isso é legal? Todas as vezes que a gente vai a um fórum, todas as vezes que a gente sobe as escadarias desse plenário, a gente vem em busca de justiça. E todas as vezes que num recinto desse eu encontro e vejo uma cruz dessa pregada, eu me lembro, sobretudo, de um erro de julgamento. Aquele homem, cuja imagem a gente vê ali, foi julgado erroneamente. E foi o mais importante que já pisou nesse chão desta terra. E, no entanto, perdemos todos nós por causa disso. Eu falo nesse instante e nesta hora, já me despedindo, por Chico. Chico baixinho, que botava água na casa das pessoas, lá em Jardim do Seridó, num jumento. E repito, ainda por fim, as palavras do desembargador vencido. Todavia, a imprecisão dos relatos das datas importa em dúvida significativa sobre a existência de mais de um crime de estupro, de modo que a dúvida deve favorecer o acusado. Assim, tenho as provas como suficientes para o reconhecimento da figura típica prevista no artigo 217 do CP, praticado em uma única oportunidade, já que a norma processual penal não me permite ir mais longe que isso. A defesa, nesse instante e nesta hora, falando pelo senhor Francisco, pede que vossas excelências acatem esses embargos infringentes, o julguem provido e mantenham a decisão do desembargador Glauber Rego, condenando nesse instante apenas e tão somente o senhor Francisco Baixinho pela prática de apenas um crime do estupro, absolvendo-o do segundo crime, e com isso ele estará nas costas com 8 anos de reclusão no regime semiaberto, o que para um homem de 73 anos e ainda mais, se tivesse praticado aquilo do que foi acusado, apalpar os seios, já seria de grande monta para uma pessoa que viveu tão dignamente a sua vida. Muito obrigado. Desculpe. Apesar de já disponibilizado, excelência, mas, senhor presidente e senhores desembargadores, os limites dos embargos já estão bem delineados, a partir mesmo da bela e esclarecedora sustentação oral de Sua Excelência, o advogado que ocupou a tribuna. Discute-se aqui não mais a existência em si do delito de estupro de vulnerável, mas tão somente se houve aí a continuidade delitiva. Era a divergência do desembargador Glauber, como lido pela tribuna, no sentido, ele absolve o embargante aqui do segundo crime, por entender que restou tão demonstrado somente a prática do primeiro ato
dito libidinoso, da primeira conduta do embargante. Trago no meu voto, senhor presidente, as considerações a respeito, naturalmente, dos limites dos embargos, para dizer que somente nessa parte cabe aqui nova discussão a respeito desse tema. Estou caminhando aqui no sentido de negar provimento aos embargos. Eu faço, resumidamente, senhor presidente, senhores embargadores, dizendo o seguinte: a vítima relatou em depoimento gravado que, em um primeiro momento, estava voltando da casa da madrinha, quando foi abordada por Francisco Gregório dos Santos. Percebeu que ele estava com uma faca e mandou que ela subisse a blusa e, logo em seguida, apalpou os seios dela. Ato contínuo, respondendo às perguntas do promotor, narrou que o ocorrido foi próximo à sua casa e por volta das 18h30. Dando continuidade, narrou ainda que, em dia diverso, foi novamente abordada quando Francisco Gregório dos Santos mandou que ela baixasse o short e que tocou suas partes íntimas, dizendo que fechou as pernas e saiu correndo. Tendo, inclusive, Francisco Gregório dos Santos lhe dito que ela estava liberada. Digo, portanto, que é certo que a vítima não soube precisar as datas, daí ter conduzido com a maestria de sempre, ainda que peça venha para desvigio, do desembargador Glauber, ele disse que o depoimento dela não foi preciso quanto às datas em que ocorreram, que eventualmente teriam ocorrido as duas condutas. Eu digo, nesse ponto, que mesmo quando questionada pelo promotor, sua resposta foi de que os fatos ocorreram mais ou menos em janeiro ou fevereiro de 2013. Isso é um depoimento de uma criança de 10 anos de idade. Na esteira do voto condutor, concluo que a palavra da vítima importa para a averiguação dos fatos, principalmente por inexistir nos autos razões ou elementos para que ela imputasse falsamente a Francisco Gregório dos Santos tais condutas tão graves, razão pela qual concluo que, no depoimento prestado pela vítima, é possível separar a ocorrência de duas condutas distintas em momentos distintos. Nessa esteira de intelecção, é de se asseverar que a imprecisa indicação das datas dos fatos não é condicionante para a condenação, visto que o relato da vítima de que as condutas ocorreram entre os meses de janeiro e fevereiro de 2013 são suficientes, mesmo porque, por se tratar de uma criança de 10 anos, é natural que ela não se atenha a datas, ainda mais relacionar datas a fatos com exata precisão. Desse modo, compreendo que o depoimento da vítima e de sua mãe estão em consonância com o laudo psicológico, que destacou o fato de a menor apresentar rejeição à figura masculina, associando isso a mentiras e desconfianças que, nas palavras da perita, essa repulsa gerada denotam fortes indícios de abusos sofridos. Com efeito, é consolidado o entendimento de que em crimes contra a dignidade sexual, por costumeiramente ocorrer fora da esfera de testemunhas oculares, o depoimento da vítima deve consistir em elemento probatório a ser apreciado de modo mais criterioso, tendo, pois, valor probante diferenciado. E trago aí, senhores desembargadores, a jurisprudência a respeito do tema, aqui do STJ e dos tribunais pátrios, e que peço permissão para não repetir a sua leitura, também porque é do conhecimento da Corte que toda a jurisprudência, em casos que tais, tem sempre caminhado nesse sentido, de que a palavra da vítima, em face do caráter e da natureza de crimes sexuais, ela merece e tem sido recepcionada como de extrema relevância para a demonstração e comprovação dos fatos. Então, resumidamente, como disse, senhores, estou concluindo aqui pela rejeição dos embargos para fazer prevalecer
o voto vencedor, naturalmente pedindo vênia ao voto divergente da Lavra do desembargador Glauber Rego. Eu faço, naturalmente, com base na intelecção que extraí do que oferece a prova dos autos, e poderia dizer, sem, no momento, trazer o peso da consciência claro que, como um ser humano fatível a enganos e erros, mas, naturalmente, sem ir longe de trazer para mim, ou carregar comigo o peso da consciência daqueles que julgaram e crucificaram o Cristo por erro, aí sim, imperdoável, já que foi a figura, a simbologia que trouxe com, claro, precisão e o nobre advogado da tribuna, que o erro, por erro de julgamento, chegou-se ao cúmulo de sacrificar, de crucificar, não é? Mas eu faço convictos, doutor advogado, senhor advogado, com a consciência, claro, do que pude extrair do que consta dos autos, respeitando naturalmente o voto divergente, assentando que a prática do delito é incontroversa e até mesmo reconhecida e matéria já superada. O que se discute aqui é somente a questão da continuidade delitiva, que eu entendo, no caso, realmente está caracterizada. É como voto, senhor presidente. Embargadora revisora Paula Judite. Excelência, eu, como revisora do processo, tive acesso não apenas ao voto, como também aos autos. E analisei a prova e, no meu entender, está bastante caracterizada a continuidade delitiva. Eu acompanho o relator também, óbvio que está ínsito que o entendimento da gente é de acordo com a consciência, não é? Isso é por óbvio. Eu acompanho Vossa Excelência, respeitando, claro, as palavras do nobre advogado na tribuna e o voto divergente. Doutor Cláudio Santos, está habilitado ou não? Excelência, eu, embargador Vivaldo Pinheiro. Excelência, eu acompanho integralmente o voto do relator e nego provimento aos embargos. Embargador Saravia Sobrinho. Senhor presidente, no primeiro momento, parabenizo o doutor advogado pela sustentação técnica, mas também emocional, manifestando a preocupação se manter ou se mandar para o cárcere um ancião septuagenário, o que preocupa muito, quando o nosso cárcere, no dia de hoje, não oferece resgate de cidadania, ao contrário, empurra para a desgraça humana. E preocupado, primeiro, com a relatoria do desembargador Amauri, que é sempre eficiente, né? Eu busquei adentrar no processo, imprimindo, inclusive, o voto vencido, melhor dizendo, do eminente desembargador Glauber Rego, sabendo que é difícil enfrentar os votos de Vossa Excelência, desembargador Amauri, não só pelo fato de ser decano, ser o candeeiro desta corte, o holofote muitas vezes, mas também, por demais, humano. Mas, de sorte, senhor presidente, que a argumentação trazida com a devida vez não me convenceu. Eu anotei aqui o voto do eminente desembargador Glauber, meu colega de Câmara Criminal, cuja acuidade, para mim, é primorosa, sem dizer que a vossa perspicácia é impetuosa. Vossa Excelência se preocupa com o porquê, o resultado daquilo. Porque nós vamos manter aquela apelação ou vamos julgar improcedente. Isto, inclusive, tem me entusiasmado, ao ponto de hoje, ocupando a cadeira deixada para a desembargadora Zenei, não quero mais deixar a Câmara Criminal. E no voto,
como eu disse, o voto vencido, Sua Excelência foi muito feliz, inclusive o doutor advogado, com a destreza, destacou. Pois bem, depois de analisar o conjunto probatório, por diversas vezes, não se faz isso gratuitamente, verifique que a pretensão de absolvição merece ser acolhida parcialmente, pois somente restou comprovado um único delito, não existindo acervo probatório suficiente, pode até ter algum acervo, mas suficiente, para manter a condenação concernente ao segundo crime, ao suposto segundo crime. Naveguei no voto de Sua Excelência e mais à frente encontrei, quando Sua Excelência faz um relato do relatório psicológico de folhas 26 e 27. Relatório muito importante, que serve de amparo a julgamentos mais precisos, como é o da espécie. Vossa Excelência situa, conforme os dados colhidos e observados, tal, e ao final diz: nada esclareceu a respeito dos fatos denunciados pelo Ministério Público. Sua Excelência disse que o relatório psicológico está muito bom, está excelente, mas nada esclareceu a respeito dos fatos denunciados. E nós estamos observando, estamos julgando agora os fatos denunciados, sua relevância para se acolher ou não a pretensão. Esse seria o elemento número 2 que eu destaquei. Primeiro, Sua Excelência aduz que verificou os autos por mais de uma vez. Isso é próprio dele. Às vezes ele é até chato. E diz, diante do exame que fez do relatório psicológico, fato número 2, nada esclareceu a respeito dos fatos denunciados pelo Ministério Público. Mais à frente, nessa linha de raciocínio, diz que não descreveu o expert a situação traumática sofrida pela criança. Não esclareceu a quantidade de vezes que a vítima foi submetida a essa situação. E nem diz o relatório quem é o responsável pelo trauma, tampouco dia e hora em que teria ocorrido essa prática de qualquer ato libidinoso. Buscando a prova testemunhal, a partir da mãe da vítima, disse que o depoimento da senhora Maria das Graças da Silva foi genérico e também não situou o fato no tempo e no espaço. Já desfechando o meu pensamento, amparado agora no voto de Sua Excelência, diz: todavia, a imprecisão dos fatos das datas importa em dúvida significativa sobre a existência de mais de um crime de estupro. Há uma imprecisão. Foi em janeiro, foi em fevereiro, no começo, depois? E agora sim, desfechando mesmo, senhor presidente, diz: em específico, a partir da análise do depoimento prestado em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, percebe-se que a vítima, cuja palavra tem extrema importância no delito dessa natureza, ofertou a sua versão do primeiro fato de forma segura, induvidosa, taxativa, coerente e isenta de qualquer conteúdo tendencioso de origem psicológica, não o fazendo da mesma sorte em relação ao segundo delito. Então, para mim, respeitado bem argumento, bem trazido, voto do eminente do relator, para o que, como eu disse, eu tiro o chapéu, eu percebo que, na hipótese, melhor resultaria para o desfecho a manutenção do voto vencido de Sua Excelência, o desembargador Glauber Rego. É como voto, senhor presidente? Senhor presidente, Desembargador. senhor presidente, pela ordem, Pois não, Vossa Excelência permite, eu imaginei aqui que é comum nos embargos de divergência, sempre depois do voto do relator, ter uma defesa do voto vencido. E eu havia decidido aqui permanecer silente. Como disse o desembargador Saraiva, é praticamente impossível superar os argumentos do nosso decano. Discordo. Pelo respeito que temos, pelo conhecimento jurídico que sempre coloca nos seus votos. Mas esse caso, ele, de fato, como
destacou aqui o desembargador Saraiva, e agradeço as palavras de Vossa Excelência, ele me chamou muita atenção na Câmara Criminal. Me chamou a atenção pelo seguinte, na mesma sessão, e o advogado, os demais pares da Câmara Criminal podem se recordar, em que foi julgado esse processo, um outro também, em que envolvia a acusação da prática de estupro, este da comarca de Governador de Cerrosado, onde lá havia a consumação, aqui também tem a consumação, mas a consumação, o leigo do estupro, com extrema violência e que gerou um certo impacto lá no julgamento, a pena aplicada foi de apenas 8 anos. Não teve recurso do Ministério Público. O regime semiaberto. E no caso concreto aqui, não bastasse a dúvida, que na minha visão é consistente, com relação à existência ou não de um segundo crime, temos, no crime de estupro, sempre a valoração da palavra da vítima. Mas aqui o ofensor, o acusado, tem idade superior a todos nós aqui. 74 anos de idade. 74 anos de idade e, como destacou a defesa, sem nenhum crime que tenha respondido em toda a sua vida. E a ele foi aplicada uma pena de 9 anos e 4 meses em regime fechado. E não podemos desconhecer o cenário do nosso sistema carcerário. Não bastasse, como digo, essa questão da dúvida com relação ao segundo crime, que, de fato, indo ele a uma prisão, ao que tudo indica, o caminho de volta é muito difícil. Então, eu não enxergando caracterizado o segundo, por conta da dúvida gerado a partir do próprio desenrolado que foi dito pela vítima, da testemunha e da consistência da palavra do acusado, eu votei no sentido de ter configurado somente um único crime de estupro, repito, por ter ele apalpado os seios da vítima. Então, senhor presidente, eu ia me segurar aqui, não fazer nenhum registro, mas, de fato, esse caso me chamou bastante atenção e esse é o registro que faço para facilitar aqui o julgamento. Vossa Excelência antecipa o voto. Antecipa o voto, exatamente. Obrigado, senhor presidente. Uma divergência. Pois não, senhor. Uma divergência. Embargador Dilermano Mota. Excelência, eu vou pedir vista, viu? Com vista. Eu peço vista dos autos. Vista do embargador Dilermano, vota. Alguns embargadores querem adiantar o voto ou aguarda o voto de vista? Vista. O pessoal não está em razão do meu compromisso. Pois não, excelência. Defiro o pedido. Embargador Cláudio Santos. O conflito negativo competente 2017, 5314, 4 em excelência. Juiz de direito, suscitando juiz de direito da 20ª vara civil da comarca do Natal, suscitado o direito da 8ª vara civil da comarca do Natal. Pedido de vista em 14/6/2017, após o voto do relator, reconhecendo que deve a ação reivindicatória cumulada com anulatória de matrícula de imóvel, processo 08-24-1474, permanecer suspenso no juízo da 20ª vara civil enquanto se aguarda o desfecho da ação de anulação de instrumento público, que teve curso no juízo da 8ª vara civil. Pediu vista dos autos antecipadamente, embargador Cláudio Santos. Os demais desembargadores declararam aguardar o voto vista. Tem que estar com a palavra. Embora o voto esteja disponibilizado no sistema, gostaria de aclarar apenas o seguinte: a demanda foi promovida perante o juiz de direito da 8ª vara civil da comarca de Natal, tendo este declarado incompetente para seu processamento e julgamento, invocando a decisão proferida no processo eletrônico número X, que é uma ação reivindicatória, ajuizada por Isaac Alexander Fontes,
em face de Micaela Adélia de Freitas. No processo eletrônico, o juiz da 8ª Vara havia reconhecido a existência de conexão entre aquele processo e o processo físico que tramitava no juiz da 20ª ou 21ª Vara Civil dessa comarca, invocando os termos da resolução 63 do tribunal, a qual ampliara a competência das mencionadas unidades judiciárias de modo a abranger o processamento e julgamento das ações possessórias, reivindicatórias e de emissão de posse, toda de natureza imobiliária. O juiz da 20ª Vara, por seu turno, entendeu não caber o processamento e julgamento do feito. O voto do desembargador relator, salientando que a hipótese de auto se enquadrava na previsão do inciso 3 do artigo 66 do CPC, reconheceu a existência de risco de decisões conflitantes, tendo em vista versarem as causas sobre a existência de duplicidade de matrícula para o mesmo imóvel, conforme destaca o juiz suscitado. Afirmou o relator que, por possuir o juiz competências materiais distintas, as ações não teriam como correr juntas, tendo que tramitar cada qual no juiz que for competente para julgar, mesmo a despeito do risco das decisões conflitantes. Ocorre que, disse o relator, por haver uma relação de prejudicialidade entre as ações, o risco de decisões conflitantes pode ser afastado, desde que uma permaneça suspensa enquanto se aguarda o desfecho da outra. Pedi vistas, em síntese, por entender que, ainda que se possa considerar abrangida no âmbito do presente conflito de competência a emissão do juízo a respeito da necessidade de separação dos processos, reivindicatória com anulação do instrumento público, como uma consequência do fato de os juízes envolvidos, 8ª e 20ª Varas, possuírem competência materiais distinta, reforce, no meu entendimento, a objeto do conflito de competência, a análise a respeito da necessidade de se determinar a suspensão ou não de um dos fatos citados nos termos do artigo 957 do CPC. De formas que, em sede de conflito de competência, eu acompanho o relator relativamente à determinação da 8ª Vara, mas, dada a competência residual prevista no artigo 32 da Lei Complementar 65, deve a medida de suspensão do processo ser avaliada no primeiro grau de jurisdição, observadas as regras do artigo 313 e 315 do Código de Processo Civil. Era só a divergência pontual, pedindo vênia ao relator por entender dessa forma. O relator, Vossa Excelência. Excelência, eu achei que realmente o voto do desembargador Cláudio Santos, a quem rendo homenagem, foi bem esclarecedor, razão pela qual eu peço de volta o processo do gabinete para reexame, peço vista, né? Na verdade não é vista, né? Porque eu sou relator. Para se adequar o voto. Eu peço a juntada do voto do desembargador Cláudio, bem esclarecedor, retorno dos autos ao gabinete. O acórdão fica para ler na próxima sessão, né? Correto. Alguma divergência? No caso, o relator, então, vai aderir a... Retornar para... Ele vai tirar... Para reexame. Para reexame, né? Reexame. Se for o caso, aderir. Tirando de mesa. Pois não, Excelência. Se fosse para aderir, já poderia dar para o julgado. Está como votado, Vossa Excelência, a pessoal lê acordo na próxima sessão. Na próxima sessão. Vou reexaminar. Mas ele pediu vista, pois não, Excelência. Está com vista ao relator, não. É o 9º e o 10º. Agravo interna da segurança 2016, 12739, era o Estado do Rio Grande do Norte, agravado varejista Bom Preço Limitado. Desembargador Cláudio Santos é o relator. Após o desembargador Cláudio Rei levantar para eliminar de não conhecimento do agravo interno, para que o relator exerça o juízo de retratação de forma monocrática, o relator e o desembargador Cornélio Alves votaram pela sua rejeição. Desembargador Gildo Barbosa, Amário Moura, Judite Nunes, João Reboto, Vivaldo Pinheiro, Tarefa Sobrinho e Amilcar Maia pelo acolhimento. Desembargador Lermano Mota pelo visto dos autos. Demais desembargadores aguardariam o voto visto. Está com a Vossa Excelência. Excelência, são os processos 9 e 10, não é? São a mesma situação. E eu digo no meu voto vista. Trata-se de agravo interno em mandado de segurança, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte em fase de decisão monocrática, proferida pelo relator à época, desembargador Expedito Ferreira,
na qual foi deferida a concessão liminar da segurança pretendida pelo impetrante, ora gravada, para o fim de obrigar a autoridade impetrada a se abster de incluir na base de cálculo do ICMS os valores referentes às tarifas de transmissão e distribuição de energia nas faturas da impetrante. O voto está disponibilizado, o voto visto, viu? Quero alertar os meus pares. O doutor relator, Cláudio Santos, por sua vez, apresentou o agravo interno em mesa para julgamento pelo colegiado, nos termos do artigo 324 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para acolher o pleito recursal do agravante e revogar a liminar anteriormente referida em favor da impetrante. Contudo, com todas as vênias, divido do relator por duas razões principais. A primeira, relacionada à própria admissibilidade do recurso e conhecimento por este plenário, por considerar que a decisão de retratação que permite o julgamento monocrático em sede de agravo interno não atinge a identificação personalizada do relator, de modo que não tem sua aplicabilidade restrita em face de eventuais redistribuições ou substituições, como ocorre no presente caso, por força do artigo 6º, parágrafo 1º do Regimento Interno. E a segunda, acaso eventualmente superado o óbito ao conhecimento do recurso, de ordem material, por considerar que o voto firmado pelo doutor relator vai de encontro ao que vem firmando o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, como passaria a expor. No que concerne, então, à questão relativa ao próprio conhecimento do recurso, importa esclarecer algumas questões pontuais. Em primeiro lugar, é preciso que se ressalte que a lei processual, ao prever a possibilidade de submissão em mesa para julgamento do agravo interno, a teor do parágrafo 2º do artigo 1021 do CPC, diz respeito à necessidade de apreciação pelo colegiado das razões que levaram ao relator, monocraticamente, decidir sobre determinada fundamentação, caso em que o processamento do agravo interno depende não apenas da apresentação de contra-razões pelo agravado, mas do entendimento do relator pela manutenção da decisão anteriormente proferida. Isto porque, no caso de o relator entender que a hipótese é de retratação da decisão questionada, há uma espécie de integração modificativa do julgado, na medida em que o agravo interno é o recurso que representa o princípio do colegiado das decisões por excelência e tem por finalidade promover a integração da vontade do órgão colegiado, no caso de a parte considerar que a decisão monocrática não representa o entendimento adotado pelo tribunal. Neste particular, eventual reforma da decisão proferida inicialmente tem um condão de impedir o conhecimento do agravo interno pelo colegiado, na medida em que a pretensão restaria prejudicada com a retratação levada a efeito pelo relator, monocraticamente. Além disso, em consequência da retratação, seria aberta a possibilidade para a parte adversa impugnar o novo decisum, por meio do mesmo recurso, desta vez a ser apreciado pelo órgão colegiado. Todavia, o desembargador relator Cláudio Santos entende que não seria o caso de retratação, fundamentando a apresentação em mesa do agravo interno em razão de suposta impossibilidade de prolação de uma nova decisão monocrática em relação à liminar questionada pelo fato de ter sido proferida por relator ao qual substituiu. Entende o relator, então, que, em razão de ter substituído o doutor desembargador Expedito Ferreira, ante sua assunção à presidência desta Corte, com a respectiva transmissão de acervo, e que, pelo fato deste, enquanto relator, ter sido o julgador responsável por proferir a decisão que ora reforma, não seria o caso de retratação propriamente dita, mas de nova decisão, motivo pelo qual deveria o presente agravo interno ser conhecido por este plenário. Esta não é, contudo, a melhor solução para o caso, vênia, na medida em que a retratação prevista legalmente e que condiciona a interposição do recurso se refere à decisão proferida anteriormente pelo relator competente. Competência esta, diga-se, funcional, que não se exaure ou não se relativiza em razão de eventuais substituições e que não representa qualquer ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Ademais, digo eu, a retratação do relator mediante decisão monocrática configura importante medida de materialização da economia processual e representa o efeito regressivo que, autorizado por lei, independe de vontade da parte, podendo ser exercido, inclusive, de ofício pelo órgão destinatário do recurso, como já decidiu o STJ, para quem, aspas, o agravo regimental, espécie do gênero agravo, tem, além do efeito devolutivo, o efeito regressivo, que autoriza o relator a reconsiderar a decisão. Relatoria do ministro Ari Pagendle, primeira turma, julgada em 2 de 5 de 2013. Assim, e penso a atenção, está negritado aí, em razão da plena possibilidade de um novo relator responsável pelo acervo transmitido
poder se retratar de decisões proferidas anteriormente pelo desembargador substituído, bem como em razão da regra prevista no parágrafo 2º do artigo 1021 do CPC, que prevê a possibilidade de retratação como uma condição para o conhecimento do recurso pelo órgão colegiado, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, entendo que o presente agravo interno não pode ser conhecido por este plenário ante a retratação levada a efeito pelo relator, a qual deve ser feita por meio de decisão monocrática. Por tais motivos, entendo que a óbice ao conhecimento do agravo interno, do presente agravo interno, devendo este plenário facultar que o mesmo seja retirado de pauta pelo doutor relator Cláudio Santos, com a necessária retratação mediante decisão monocrática. É como estou entendendo, com a devida vênia do relator e de quem eventualmente pensar diferente, e meu voto prossegue, mas ele prossegue naquela esteira relativa já à questão do mérito, não sendo um entendimento deste colegiado matéria na qual sou vencido em prosseguimento. Mas até aqui é a questão de o pleno conhecer ou não do agravo interno, e o voto está disponibilizado. Macedo. Senhor presidente, eu mantenho o voto que eu venho dando nessa questão do conhecimento com relação à base de cálculo do imposto de transmissão de energia elétrica. É exatamente aquela que até então vem sendo adotada pelo STJ, notadamente levando em conta a lavra do acórdão do ministro Bujaldo Faria, em confronto ao voto da ministra Regina Helena, que é exatamente em favor do contribuinte. Não é essa a questão, excelente. A questão é preliminar. A questão é preliminar, não é a questão meritória do agravo interno. É a questão de o colegiado conhecer ou, eventualmente, o relator que substituiu. Não, eu conheço Mas é por conta que ele não está... Quem está fazendo o juízo da retratação? O relator. Para adotar a tese do caso que nós aqui, majoritariamente... Mas não é... Nós estamos adentrando... Só para esclarecer, excelência. Só para esclarecer, desculpe. Só para esclarecer. Nós não estamos adentrando a questão meritória do agravo interno. É só a questão, digamos assim, processual, né? A questão do regimento interno, processo do regimento interno. A questão de se esse agravo interno deve ser apreciado pelo pleno ou em razão da substituição. Ou monocraticamente fazer o relator voltar e fazer a decisão monocrática. Essa é a questão que está posta. É só essa questão. Eu acompanho. Bargador Ibanez Monteiro. Eu pensei até que já tivesse votado nessa questão, senhor presidente. Com o início, eu iniciei a discussão na sessão passada, o desembargador Glauber que levantou a questão, mas eu estou de acordo com não conhecer do agravo regimental, o agravo interno. O excelência vota, então, para voltar para o relator. Justamente, não conhecer do agravo interno, porque a decisão, o entendimento do atual relator é de não deferir a medida liminar, portanto, ele próprio vai decidir. Aliás, ele poderia, depois, oportunamente, trazer já o mérito e ficaria resolvido. Mas aí é com ele, a decisão é do relator, nesse caso. Mas a regra processual é que, havendo modificação da decisão agravada, não cabe ao órgão colegiado apreciar o agravo interno. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, como relator, para sugerir uma reflexão a respeito. Determinadas decisões tomadas monocraticamente por um colega, normalmente no período de férias, o substituto assume integralmente as atribuições do gabinete e revoga decisões, inclusive em decisões com efeitos importantes e, às vezes, até irreversíveis em determinadas situações, como eu já vi. Em alguns tribunais, matérias de tal magnitude e, principalmente, quando há uma divergência frontal entre o que foi decidido pelo colega e novamente decidido contrariamente pelo outro, deveriam merecer a atenção do plenário. A atenção do plenário, porque já aconteceu de eu sair de férias, um colega reformar a minha sentença, a minha decisão monocrática,
eu voltar de férias reformar de outro, de maneira a dele novamente a pedido da outra parte. Então, isso gera uma insegurança jurídica e me parece que seria a oportunidade de, sim, normatizar essa matéria trazendo para o plenário, como tenho defendido aqui em outras matérias importantes, quais sejam, por exemplo, mandado de segurança contra decisão de colega. E isso foi inserido no nosso regimento interno, que mandado de segurança contra decisão de desembargador deverá ser decidido a liminar pelo plenário, a não ser em casos excepcionalíssimos. Poderíamos refletir, então, sobre a necessidade de prestigiar o colegiado nesses casos. Nesses casos. Era só uma ponderação, uma reflexão Pois não, que eu Excelência. tenho a fazer, porque, embora o desembargador expedito hoje tenha um posicionamento diferente, mas naquela época... Era do pleno, era o Não, estou me referindo à sua decisão. A sua decisão que está monocrática, que está exarada. E eu, para não fazê-lo monocraticamente, com essas considerações de prestígio do plenário, trouxe através de agravo de instrumento. Mas é só uma reflexão que eu estou propondo. Pois não, Excelência. O tribunal acolheu a preliminar não conhecimento, vencido desembargador relator Cláudio Santos, desembargador Cornélio Alves. Redator para o acórdão, redator desembargador João Rebouças. Simplesmente se devolve para o gabinete para eu julgar monocraticamente. Pois não, Excelência. Não precisa nem de água. Não. Devolvendo-se para o desembargador relator. E todos os dois, e o 10º também. O 9º e o 10º, só a mesma proclamação. 12º. Agravo interno à execução fiscal 2015, 98.83.2, agravante do município de Natal, agravar Estado do Rio Grande do Norte. Desembargador Judita é relator. Tem minha Excelência. Tá, Excelência. Este aqui é um caso já bem conhecido aqui da Corte, agravo interno em execução fiscal, insurgência contra a decisão que declarou a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento do feito, considerando que a competência originária é reservada apenas para casos que importem em efetivo abalo do equilíbrio federativo. Pois não, Então, Excelência. eu trago aqui precedente da Corte e, no final, estou votando no sentido de negar provimento ao agravo, viu? Há alguma divergência, algum destaque? A unanimidade tem voto do relator. O acordo acompanha, Excelência. Lei de Acompanha. aprovado. Revisão criminal 2017, 126.2, requerente Carla Prisciana de Lima, que é de Justiça Pública. Relator é o desembargador Vivaldo, revisor do desembargador Saraiva Sobrinho. Também, Excelência. Também, Excelência. Aqui, trata-se de revisão criminal, a Carla Priscila de Lima ajuizou a revisão com base no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, em face de sentença prolatada pelo juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, desembargador Cornélio. Então, eu estou impedido. Está impedido. Impedido, desembargador Cornélio. Posteriormente confirmada por acórdão proferido pela Câmara Criminal desta Corte de Justiça, que condenou a requerente a uma pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 437 dias multa pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343, de 2006. Tanto o julgado ocorreu em 2012. Nas razões, ela alega ter havido contrariedade a texto expresso de lei quando foi fixado o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena de 4 anos e 4 meses e 15 dias de reclusão. Menciona ainda não ter sido detraído da reprimenda imposta o tempo em que a mesma ficou presa provisoriamente, ou seja, 5 meses e 22 dias, o que possibilitaria a imposição de um regime aberto ou mesmo
pugna, ao final, pela procedência da ação para determinar o cumprimento da pena imposta à revisionante, inicialmente em regime semiaberto ou ainda em aberto. Feita a detração, né? Com vista dos autos, a segunda Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento da ação de revisão criminal, diante da ausência das hipóteses legais de cabimento. E, no mérito, caso ultrapassada a preliminar, opinou pela improcedência do pedido. É o relatório em síntese. Lei de aprovado, excelência. Está disponibilizado. Eu estou... bom, já está disponibilizado e já leram, eu estou só concluindo, em harmonia com o parecer da segunda Procuradoria, no sentido de julgar improcedente o pedido revisional. E analiso no voto a questão da preliminar. Embargador, revisor. Saraiva Sobrinho. Sem divergência, a unanimidade tem voto relator. O acordo acompanha, excelência? Acompanha. Lei de aprovado. Agravo interno em execução número 2015-19160, agravante Zé Maria da Silva, agravado Iperne, barra do Vigílio Macedo, é o relator. Senhor presidente, a matéria já conhecida desta casa e trata-se de execução em mandado de segurança coletivo. Execução individual em face de mandado de segurança, decisão tomada em mandado de segurança coletivo. E a exemplo dos despachos anteriores, nós estamos remetendo a execução para o primeiro grau. E é nesse sentido que eu estou votando, na linha da esteira dos precedentes. Há alguma divergência? A unanimidade tem voto relator. O acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. Revisão criminal 2016-144978, querente William Lucas, Justiça Pública, relator Ibanez Monteiro, revisor do Glauber Rego. Está em mesa, excelência. Em mesa, presidente. Eu vou resumir, senhor presidente, e esse processo é interessante, é a revisão criminal. Temos o reexame pelo revisor, e se houver necessidade de debater, nós esclareceremos o voto. Então, nós temos a revisão, tem como requerente o William Lucas, requerida a Justiça Pública. E na emenda eu assentei o seguinte: penal e processual penal, revisão criminal, requerente condenado pelo delito de homicídio qualificado por motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, 1º do Código Penal. Alegação: conduta amparada na legítima defesa e, por isso, a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos. Decreto condenatório em sintonia com o contexto dos autos, ausência de prova nova, revisão utilizada como sucedâneo recursal, impossibilidade, precedentes, improcedência do pedido. Eu estou votando pela improcedência do pedido revisional, porque não há prova nova e a tese aqui defendida é de que ele agiu em legítima defesa, e estaria contrária à prova dos autos, o que eu não constatei no exame que fiz do processo. Assim, a conclusão é esta, senhor presidente. Pois o revisor acompanha? Sem divergência, a unanimidade, nós temos voto relator. Acordo acompanha, excelência? Acompanha. Lei de aprovado. 16ª, ação direta inconstitucionalidade 2015-161964, requerido Ministério Público, requerido Câmara Municipal de São José de Campestre. Relator do Glauber Rego. Está em mesa? Senhor presidente, está em mesa. A matéria já é conhecida aqui do Pleno. Eu penso que a leitura da emenda seja o suficiente. Constitucional e administrativa, ação direta de inconstitucionalidade, resolução 01/2008 do Legislativo Municipal de São José do Campestre, criação de cargos de provimento em comissão, atividades de ordem técnica e burocrática do cotidiano da Câmara Municipal, ofensa ao artigo 24, inciso 2 da Constituição Estadual e artigo 37, inciso 2 e 5 da Carta Federal, de reprodução obrigatória, precedentes jurisprudenciais, declaração de inconstitucionalidade com efeito ex tunc. Eu estou julgando procedente, senhor presidente. De carreira, não é? Exatamente. Também acompanho Vossa Excelência. Alguma divergência? A unanimidade tem voto. Em harmonia com o parecer ministerial. Agravo interno em recurso especial em apelação civil 2014, 88612, agravante Petros, agravado Antônio Sá Ribeiro Nascimento.
Relator, embargador, vice-presidente Gilson Barbosa. Está em mesa, Está em mesa, sim. Está disponibilizado o voto e tem a seguinte emenda. Agravo interno. Decisão que inadmitiu recurso especial. Artigo 543C, parágrafo 17, inciso 1 do CPC de 73, vigente à época da aprovação do decisum. Resgate de contribuições, plano de previdência privada, recurso repetitivo, julgamento do paradigma RESP 1110.561 SSP, decisão objulgada que se alinhou à orientação fixada pelo Superior Tribunal, omissão do acordo não verificada, negativa de seguimento, embargo de declaração por decisão monocrática do relator, possibilidade, argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada, agravo interno conhecido e desprovido. Alguma divergência? Ao nome dado, ter voto do relator. Encerrada a sessão, não é um processo mesmo.